Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, feliz, muito feliz, uma inteira felicidade até as regiões espirituais. E hoje, agora, é já. Bem-aventurados são os felizes aos olhos de Deus, segundo o padrão dele. Eu creio que devemos nos perguntar, por que esta é a primeira bem-aventurança? Os humildes, os pobres de espírito, por que o Senhor não elegeu outra para iniciar o seu discurso? Primeiro, não deveria ser bem-aventurados os pacificadores, por exemplo? Afinal, a paz não é algo básico para a nossa comunhão uns com os outros, e em especial nossa comunhão com o Senhor? Mas então, o que estava no coração do Senhor quando escolheu primeiro falar desta bem-aventurança? Estaria falando ele de voto de pobreza? Nada disso. Jesus começa tocando a fonte do caráter do cidadão do reino, a atitude do cristão na presença de Deus. Aqui temos a base para todas as outras virtudes espirituais, o primeiro degrau de uma escada. Note, não está escrito bem-aventurados os arrogantes, os soberbos ou os orgulhosos. Este foi o pecado de Adão no Éden, o orgulho de pensar que podia viver desligado de Deus e de ser como ele. No Novo Testamento existem duas palavras que são traduzidas para pobre. A primeira é alguém que não possui riqueza, e não é esta palavra utilizada aqui. A palavra grega, aqui traduzida como humilde, pobre, do original ptokos, vem de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Significa um mendigo atolado na sua miséria, alguém que é totalmente carente e necessitado, alguém sem nenhum mérito, desarmado e que precisa de tudo. Ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas aos homens que são constrangidos ao desprezo e à mendicância, porque eles não têm absolutamente nada e percebem a sua aguda necessidade de crescimento. Alguém disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. A pobreza de espírito é, em sua essência, o destronamento deste orgulho, que é a própria essência do pecado. O orgulho é o pecado de um individualismo exagerado, o pecado de um usurpador que reivindica um trono que não é seu, o pecado que enche o universo com apenas um ego, o pecado de destronar Deus de sua soberania de direito. Se torna evidente aqui que Jesus não está falando de pobreza econômica. É absolutamente possível um pobre, financeiramente falando, ser arrogante, de espírito elevado, pobre e orgulhoso que murmura e sempre reclama. E da mesma maneira, é possível alguém ser rico, mas humilde. Mas há ainda tantos outros que têm muito, mas também nunca estão satisfeitos, sempre estão ansiosos e espiritualmente desconfortáveis. O Mestre está se referindo aqui a uma disposição graciosa da alma, de esvaziar-se de si mesmo para ser preenchido nele e somente nele. Estes pobres, humildes, são aqueles que, possuindo pouco ou muito, têm a consciência do seu próprio vazio espiritual. É isso, eles consideram firmemente que necessitam do Espírito de Deus para os tornarem cheios.